O que fazer quando a inveja te convida para um café? Olá, eu sou a Daniele. Eu sou a Adreísa e esse aqui é mais um episódio do programa Terapeutas de Quinta. Nós somos terapeutas? Não. Somos terapeutizadas? Mais ou menos. Um pouquinho. Esse programa lembra uma conversa de bar que a gente faz com os amigos, com as amigas, tomando uma cerveja ou tomando um café ou até mesmo sentados no sofá de casa conversando. Não é terapia, mas é terapêutico. E aí, Dani, o que você faz quando a inveja te convida para um café? Cara, normalmente, num primeiro momento, eu nego. Eu cancelo o café. Desmarca. Chega atrasada. Nem vou, mas ela aparece lá em casa. Toque, toque, toque. As batidinhas na porta. E aí, quem tá do lado de dentro pergunta, quem é? Porque eu acho que é isso, né? A gente parece que é feio a gente sentir inveja, mas a gente sente inveja, né? E eu acho que hoje, principalmente com os adventos das redes sociais, ela fica aqui permeando, porque quando você não tá... Eu acho que a inveja é um sentimento negativo que faz uma reflexão sobre a nossa vida. Então eu acho que quando ela me chama para um café, ela fala, mas o que você tá fazendo com a sua vida? Porque muitas vezes, assim, a gente não tá tão bem, a gente não consegue, pelo menos eu, vou falar por mim. Normalmente quando eu sinto inveja de alguém, é porque eu tô mal comigo e a pessoa é tudo que eu queria fazer. Ela é a sua idealização. Exato. Só que às vezes eu não quero ter aquela vida, eu não quero ter aquilo, né? Só que é isso, às vezes, por exemplo, teve um período que eu tava muito frustrada na vida e eu vi um monte de colegas meus viajando. E viajando pro exterior, e aquilo foi me causando uma inveja, porque eu queria também estar viajando, só que eu tava sem grana. Ou então, às vezes não é nem falta de grana, é falta de planejamento, porque eu tava pensando uma vez, eu nunca fui pro exterior, mas eu também não tenho nem passaporte. Eu nunca me organizei, eu poderia ter viajado. Muitas vezes a gente viaja pro Brasil e gasta tanto quanto, ou em alguns países mais por aqui que é mais barato. Então, só que e olha que nesses lugares do Mercosul, você vai só com RG. E eu nunca nem me organizei para isso. Então eu acho que muitas vezes a inveja me convida para um café e ela fala, você tá passiva na vida. Eu queria fazer uma pergunta antes de qualquer coisa. A Dani trouxe, essa informação de que a inveja, ela é um sentimento negativo. E aí eu tenho uma pergunta mesmo. Será que de fato a inveja, ela é um sentimento negativo? Será que ela é um sentimento ruim? Ou será que ela é só um sentimento como qualquer outro que faz parte da gente? E dentro da gente a gente carrega sim sentimentos que são mais considerados bonitos, né? São nobres. Sentimentos mais nobres. E será que a gente também não carrega esses sentimentos, que são sentimentos mais difíceis de lidar, ou que denotam um pouquinho o que a gente traz dentro da gente como sombra? Eu acho que, de fato, eu me equivoquei, né? Nem sei se é um equívoco, né? Talvez seja, eu acho que é só uma reflexão mesmo. Será que precisa ser um sentimento negativo? Ou eu acho que é por isso. Porque também, às vezes a igreja, né, coloca a inveja como um dos 7 pecados capitais. Mas eu acho que, além de tudo, você ter inveja de alguém não quer dizer que você deseja mal, né? E que não necessariamente você quer exatamente aquilo que o outro quer, né? Todo mundo fala assim, dos influencers que tem carro, não sei o quê. A gente quer carro, né? Algumas pessoas querem um carro, querem uma vida, mansões, dinheiro a dar com o rodo. Mas não necessariamente a gente quer ser aquela pessoa, mas sim ter aquelas conquistas, né? Então, mas eu acho que isso quando você não aprofunda. Mas eu acho que quando você aprofunda a inveja, ela te convida também a você falar, mas você quer aquilo e o que você tá fazendo para isso? E aí talvez também pensar, além disso, pensar também nesse lugar, né? Por que as nossas sombras são consideradas tão ruins? Por que a gente não consegue tomar esse café com a inveja e com todas as nossas sombras para dizer, olha, a gente tá aqui junto, você faz parte de mim, você é
parça aqui, né? Mas é desconfortável, né? Ao invés de você vai ficando assim, ai meu Deus, eu não acredito. A gente nega, né? Tem alguns sentimentos que justamente por serem considerados sentimentos negativos, a gente tende a negar que aquilo faz parte da gente, como se a gente não tivesse o direito de sentir aquilo. Só que aquilo faz parte da gente, porque a gente não é uma coisa só, a gente não tem só nobreza dentro da gente. A gente carrega milhões de sentimentos contraditórios, porque a gente é ser humano. Então, talvez se a gente conseguir trazer humanidade pra gente mesma, né? Assim como às vezes a gente consegue olhar as outras pessoas, trazendo esse olhar empático, esse olhar humano, né? Talvez se a gente conseguisse também trazer pra gente, talvez fosse muito bom. E eu acho que a inveja, todos os nossos sentimentos têm polos positivos e negativos, né? Vamos por assim, polos mais desafiadores. Tem gente que não gosta de falar negativo, enfim, né? Mas polos mais desafiadores, então. Mas dentro da perspectiva do que é negativo, a inveja pode virar inspiração quando ela é nutrida. Quando ela está no campo de nutrição, ela vira inspiração. Você olha uma pessoa, você gostaria de ser como ela, e aí você, de repente, vê possibilidades de ser próximo daquilo. Como se a inveja te inspirasse, né? Exato. O que aquela pessoa te inspira? Ela te inspira, de repente, a ser melhor no sentido da saúde, porque essa pessoa treina todo dia e se alimenta bem, por exemplo. Ou ela te inspira porque ela, por exemplo, toca um instrumento muito bem e você quer também tocar um instrumento, então você se inspira naquela pessoa também para começar a estudar um instrumento musical, por exemplo, né? Porque eu acho que muita gente às vezes me veio aqui na mente que às vezes a pessoa fala, não, inveja é você querer o que o outro é, querer o que o outro tem. Mas aí você querer o que o outro tem é você se anular de existir, né? Porque aí você, quando você é o outro, você deixa de ser você. A gente vê Perde isso a sua autenticidade, né? A sua essência, o que você é. A gente faz isso muito como atriz. Quando a gente cria um personagem, a gente usa as ferramentas, mas de uma certa forma, a gente anula quem é a gente, as nossas experiências e só pega quando é necessário. Porque você está construindo uma nova identidade. Então eu acho que a inveja te faz também resgatar quem você é quando está no negativo. Porque por que você queria ser o outro? O que é inveja? Eu acho que o que é importante, né, trazer a partir desse ponto de vista que a Dani está trazendo o que a inveja te convida a pensar e refletir sobre você. Exato. E não sobre a outra pessoa. É que quando a gente também se isola de pensar sobre as nossas responsabilidades, né, a gente acaba só vendo aquele lado bom, né, e não vê outras possibilidades. Então, por exemplo, muitas vezes, dependendo do que você trabalha, com o que você trabalha, a pessoa pode chegar alguém e falar assim pra você, nossa, mas como você consegue fazer isso? Mas às vezes as pessoas também não estão vendo todo o seu corre, né? Aquela famosa frase, todo mundo vê as cachaças que eu tomo e ninguém vê os tombos que eu levo, né? Claro que aí a gente também precisa entrar em recortes sociais, econômicos, e a gente também precisa entender que as oportunidades não são iguais em um país desigual, né? Socialmente falando. Mas também trazendo esse outro lugar, né? A gente inveja o resultado que a gente está vendo, mas muitas vezes a gente não vê esse corre, esse dia a dia, a batalha de cada pessoa. E mais uma vez, claro, dadas as devidas proporções, porque estamos num país que é desigual e a gente sabe sim que tem um bocado de gente cheio de privilégio e por aí vai, né? Só pra gente também não perder de vista esse recorte social que é muito importante, né? Da gente pensar. E eu ia trazer mais uma coisinha, mas eu vou deixar a Dani falar mais um pouco e eu já finalizo. Não. Legal! Não, deixa aí seu comentário, porque muitas vezes a gente também associa a inveja a grama do vizinho. E é sempre isso, não é sobre o outro. Quando a gente tá com... Eu já tive algumas invejas na vida, inclusive de pessoas mesmo que eu falo, poxa, fulana me causa inveja. E é isso, não é... Tem gente que fala, inveja boa. Não existe inveja boa. Porque a inveja vai te alertar, ela vai trazer luz para algo que tá desconfortável, que você tá negligenciando em você, né? E aí trazendo... Desculpa. Não é só isso mesmo. E aí trazendo, por exemplo,
essa situação que a Dani trouxe, né? Exemplificando a questão da viagem. Ah, eu queria tanto viajar, vira e mexe eu vejo alguém viajando nas redes sociais. Isso também é muito curioso, porque às vezes a gente vê uma situação que está acontecendo naquele momento da pessoa, naquele dia, e aí, sei lá, meses depois você também vai ser a pessoa que vai estar viajando. E aquela pessoa que estava viajando ali 10 meses atrás, por exemplo, ela vai estar trabalhando enquanto você está viajando. Então também às vezes a gente se inspira naquele dia, naquele momento, sendo que a vida também tem um ciclo de cada um, tem um tempo de cada um, né? Então as pessoas estão vivendo as suas experiências e às vezes a gente se inspira naquela experiência que a gente já teve, a gente já passou por uma situação daquela, por exemplo, como uma viagem, ou a gente vai ter, né? Então também a gente olha para aquele recorte, para aquele momento, né? E pode ser que daqui a pouco seja a gente fazendo alguma coisa ali também. Mas eu acho que, em resumo, gente, o que a inveja te convida a pensar? E por que a gente não faz as pazes com esses sentimentos que são incômodos, que são sentimentos tidos como sentimentos negativos, pesados, que carregam esse estigma, né? Por que a gente não troca essa ideia, não toma um café mesmo com a inveja e fala, e aí, inveja, o que você tá querendo me dizer? Né? O que eu preciso fazer? O que eu não estou fazendo? Será que eu estou olhando mais a vida do outro do que a minha própria vida? Será que eu estou desconsiderando o corre do outro e estou esquecendo de fazer o meu corre? Ou será que aquilo que o outro tem realmente me agradaria se eu tivesse? E por aí vai, né? Então eu acho que quando a gente abre essa conversa com esses sentimentos mais nebulosos e densos, talvez a gente consiga trocar essa ideia e ver o que aquele sentimento que faz sim parte de nós, a gente consiga talvez pensar melhor sobre isso. E é isso, deixa seu comentário, convida a sua inveja para um café ou uma água. E é isso, vamos pensar sobre isso, procure terapia também. A terapia ajuda a gente a lidar com esses sentimentos mais nebulosos. Vida, a gente sempre fala sobre isso, façam terapia, todo mundo deveria poder ou fazer, enfim, terapia é vida, terapia salva vidas. Mas enquanto se você não puder fazer terapia, faça coisas terapêuticas, como o nosso bate-papo, assistir o nosso programa, comentar, curtir, compartilhar, e é isso. Conta pra gente se você já tomou um café com a sua inveja ou não. Tchau!